de sair outro livro, né? Sobre as ilações, as coisas todas. Mas a gente diminuiu, eu vou falar 30 minutos, já usei 30. Desculpe, vou começar. E nós esperamos que... Eu gosto de falar livre, sem me ater ao papel, mas o ato exige, sabe, que seja feita essa de forma formal. Panegírico para o Dr. Justino Vasconcelos. Queria saudar aqui o filho, não é? Não sei, parece que eu não sei se me relataram, eu gosto de música, alguma coisa assim, né? E eu vi na parte poética, eu estava com vontade aqui, eu falei até com o nosso secretário, que toca piano e tal, e é músico, sabe pautar, porque eu vi no livro de poesia do seu pai uma série de músicas, sabe, letras pautadas, e eu queria aqui brindar as pessoas, também não consegui, sabe, dominar isso, a estrutura, para oferecer um espetáculo musical com aquelas gravações que existem no livro dele de poesia, né? São várias frases que eu vou falar. Então, Justino Albuquerque de Vasconcelos foi um dos nomes mais importantes da advocacia brasileira, tendo nascido em Erechim, em 20 de agosto de 1923, vindo a falecer recentemente, em 12 de fevereiro de 2014, filho de Irineu Torres de Vasconcelos, médico, e de Iracema Albuquerque de Vasconcelos. Daqui a 14 dias, estaria completando 91 anos, se vivo fosse. Justino, em sua obra Desenvolvimento com Democracia, no discurso proferido em 27 de abril de 1966, dia em que tomou posse na presidência do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, depôs sobre a importância de seu genitor na sua formação e na crença na democracia. São suas palavras sobre o pai e seu legado moral de exemplo. Médico do interior, palavras de Justino, médico do interior, em Passo Fundo e no Chuí, Porto Lucena e Cortado, Colônia de Cachoeira do Sul, em André da Rocha e Arroio do Sol, em Restinga Seca, em Santo Augusto, em Belém Novo e em outros municípios, distritos e subdistritos. Sempre soube dignificar seu sacerdócio. Quem poderia enumerar os que ele arrancou à morte, manejando bisturi, mesmo à luz de lampiões e velas em tendas improvisadas com lençóis? Quem, sobretudo, quem poderia indicar um só que a ele tivesse recorrido em vão, porque sem recursos para honorários ou medicamentos? Quantos hospitais ele os fundou e dirigiu? Indagai, e o povo de São Pedro de Guabiju, nos confins de Nova Prata, a uma voz atestará que, posto ele próprio estivesse recém-operado, não hesitou em levantar-se para assistir outro enfermo, debilidade que lhe reabriu as incisões sanguinolentas. Dele e nele aprendi o Cristo. Justino diz. Dele e nele aprendi o Cristo. Dele e nele o amor à pátria. Dele e nele a militância pela verdade e pelo bem. A escravização ao direito. Foi ele quem mais herdou, com a certeza na derrota final do erro e a repulsa à força prepotente. Quem lhe ensinou a suprema liberdade, a da consciência do dever cumprido, foi ele, Irineu Torres de Vasconcelos, seu avô. Meu pai colou o grau Justino Vasconcelos em Direito na UFRGS. Eu andei pesquisando, sabe, porque tinha uma referência sobre que ele teria sido professor, mas não achei comprovado, sabe, isso dentro dos livros da faculdade, sabe? Mas aqui está a colação de grau, 20 de 12 de 1950. Eu nasci um ano antes, em 49. Por 16 anos esteve à frente do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, nas gestões de 65, 67 e 69. De 73 a 81, presidiu a Ordem dos Advogados, seccional do Rio Grande do Sul, por 2 períodos durante a ditadura militar, entre os anos 73 e 75
e 78 e 81. Quando conseguiu libertar advogados presos no Uruguai, na Argentina e em São Paulo. Foi nomeado por Dom Vicente Scherer membro da Comissão de Justiça e Paz. Com 9 títulos publicados, foi eleito membro da Academia Rio-Grandense de Letras no ano de 1976, vindo a ocupar a cadeira número 14, que tem como patrono Fontoura Xavier. Publicou, entre outras obras, e eu consegui coletar todas, né, e ler, dar uma olhada, ler, né? Publicou, entre outras obras, Disciplina do Inquérito Administrativo, em 48, pela imprensa oficial, Porto Alegre. Súmulas de Legislação Aplicável à Função Pública, pela editora Sulina, Porto Alegre, em 54. Das firmas e denominações comerciais, editora Forense, Rio, 1958. No Último Tempo, pela editora Civilização Brasileira. Isso aqui é uma novela muito bonita, sabe? Eu li em 2 dias, fiquei lendo assim, uma coisa fantástica. Eu vou falar após. Desenvolvimento com Democracia é a minha matéria, em coedição da Livraria do Advogado e Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul. Na Ordem, em defesa da Ordem, publicação da OAB RS 3, Porto Alegre, 1975. Agora eu ouvi falar que o Dr. Paulo Brossard vai falar sobre a obra de Rui Barbosa. Ele escreveu também sobre Rui Barbosa. Me lembro quando meu avô me presenteou com a obra de Rui Barbosa, sabe? Como quem dissesse, tu não é do campo, tu é da caneta. Então, na Ordem, Rui Barbosa, OAB RS número 4, 1975-76. E Sucata, que é esse livro de poesia, que eu achei uma coisa fabulosa, porque eu tenho poesias também, o verso forte, sabe? Eu escolhi uma aqui, depois vou declamar. Sucata, poesia 1 e 2, 2 edições, sendo a última em 84. E a última obra é Regressos. Essa eu não consegui compilar, mas consegui um resumo, né? Que é uma obra que faz um esboço da cultura atual, lançada em 2005. No ano de 2008, foi agraciado com o título de emérito advogado pelo Egrégio Conselho Seccional da OAB-RS, outorgado em sessão solene na Semana do Advogado. Sobre seu ofício de advogado, Justino Vasconcelos ilustrava sua lide com frases que explicitavam o seu labor de forma heróica. É o texto que a doutora fala. Jurastes de pé como guerreiro em luta, e de pé hás de manter. A advocacia, sobretudo, e eu vou pular aqui, né, cumprirás teu destino, tal, tal. A advocacia, aprendizado que não finda, não te preocupe com as recompensas, elas virão a seu tempo como chuva e como sol. Quando relata a labuta jurídica do defensor como resquício da soberania, não delegada pelo povo soberano, demonstra a origem caudatária de seu ideário, ancorada no coração vivo da doutrina de John Locke, que predeciona os direitos indisponíveis àqueles que não foram alienados ao Estado e, portanto, incólumes e seguros naquela zona de exclusão e franquias do povo soberano. Fundamentos impostergáveis do direito constitucional como um todo. Necessitaríamos, nos tempos de hoje, não de um, mas 1000 Justinos Vasconcelos, com seu espírito de luta, para defender e manter essa zona de franquias e exclusão, balizada pelos direitos humanos como uma raia de incolumidade cidadã, como bastião originário do arcabouço de direitos do povo soberano, em face da invasão indébita dos legítimos esbulhos legislativos cometidos pelos legisladores ordinários na sua ânsia demagoga de moldar os costumes ao sabor esdrúxulo de suas ideologias, determinando o certo e o errado contra o mores privado, invadindo os frontões dos lares e o que há de mais sagrado na família, como a educação e seu modo de ministrá-la aos infantes.